Doutor Sérgio, o que é refluxo? Bem, refluxo é toda vez que algo que deveria seguir um caminho, segue o caminho inverso. No caso, na pediatria, o mais comum, né, da gente abordar essa palavra, usar essa palavra, é quando a gente faz menção ao refluxo gastroesofágico, ou seja, que vem do estômago, né, gastro, em relação ao esôfago. A comida, né, ela tem que ter um caminho normal, por assim dizer, para que ela seja, né, bem aproveitada pela criança e ela possa assim crescer. Ela mama, né, ela bebe leite ou ela mama, ou seja, desce pela boca, vai para a faringe, depois esôfago e depois estômago. Esse é o caminho normal. Quando ela sobe de volta, né, aí a gente diz que há um refluxo. Existem vários aparatos, né? Tem travesseiro anti-refluxo, tem colchão anti-refluxo, tem berço anti-refluxo. E, então, quer dizer que é algo comum nesses primeiros meses de vida. Por que é tão comum o bebê ter refluxo? Bem, é comum porque a criança é um ser em amadurecimento. A criança nasce, né, com seus 3 quilos em média, ela se torna um adulto, como nós estamos aqui agora. Nesse processo, além de crescer, ganhar peso, ela também se desenvolve, ela amadurece em todo o seu funcionamento, incluindo o aparelho digestivo, né? Tanto na parte da digestão, ou seja, você transformar um alimento em nutrientes que você vai utilizar para o crescimento da criança, como também na parte da movimentação do aparelho digestivo. Ou seja, o esôfago, o estômago, eles são órgãos que se movimentam para empurrar adiante aquele alimento. Então, esse movimento, ele ainda tem algumas incoordenações, ele não é tão organizado, por assim dizer. E tem uma outra questão. Do esôfago para o estômago, existe uma válvula, né, ali que regula essa passagem. E essa válvula, na criancinha pequena, ela não funciona tão bem, né? Então, o que está no estômago pode voltar, porque essa válvula fica mais aberta, por assim dizer. É bom que a gente frise, Juliane, e quem está vendo, que é normal, mesmo em nós adultos, voltar um pouquinho do que há do estômago para o esôfago. Isso, por si só, é normal. O ruim é quando isso é muito frequente, persistente e intenso. Então, vamos explicar para o pessoal quais são os sintomas. O que é que pode perceber na criança para detectar que ela possa ter o refluxo? Ok. Então, antes de falar dos sintomas, é bom que a gente tenha um entendimento do seguinte. O refluxo, por si só, é normal, né, na criança pequena. A criança voltar o leite, golfar, né, isso é normal, né, porque ela mama bastante, ela come com muita frequência, a alimentação é totalmente líquida, ela passa boa parte do tempo deitada e, como eu falei já, o esôfago, a válvulazinha que tem entre estômago e esôfago não funciona tão bem. Então, isso é normal na maioria das vezes. Agora, se a criança apresenta uma irritabilidade que é constante, né? Ou seja, ela chora com muita frequência, você troca a fralda e ela não para de chorar, põe no peito ou dá leite e ela não para de chorar, né? A criança que passa mais tempo irritada, estressada do que relaxada. Ou se a criança recusa a alimentação, a fórmula, se toma a fórmula, ou mesmo o seio materno quando ela só mama. Ou se a criança tem, por exemplo, sintomas respiratórios, a criança que tosse com frequência, né? A criança que tem até às vezes um chiado no peito. Ou uma criança que não está ganhando peso, está fazendo a puericultura com o pediatra e aí não ganhou peso dentro do que era esperado. Ou uma criança que, por algum motivo, o pediatra solicitou um hemograma e lá veio dizendo que tinha anemia. Ou ainda quando a criança regurgita, golfa ou vomita e vem um pouco de sangue nesse conteúdo. Então, qualquer uma dessas situações que eu mencionei, se presentes, devem suscitar no pediatra a intenção de saber se naquele caso não existe o refluxo doença. Porque existe o refluxo fisiológico, que não atrapalha a criança em nada, nem no seu desenvolvimento, nem na qualidade de vida, refluxo fisiológico, e tem o refluxo doença que traz as suas complicações e sintomas. Eu confesso que eu vivi na pele, na verdade, com a minha filha, doutor Sérgio, e tinha essa irritação, essa irritabilidade, chorava muito, 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 e quando a gente via que ela estava bem agoniada, logo em seguida ela vomitava mesmo. Botava aquele leite para fora, às vezes saía muito pelo nariz, o golfo, ou o leite mesmo, o líquido. E, de fato, ela tinha refluxo, e eu acredito que a doença porque ela foi medicada.
E acredito que muitas mães também devem passar por isso, né? De não saber. Naquela época eu não sabia, eu não entendia. Então fui levei ao pediatra e é algo que precisa ser tratado, porque é um incômodo muito grande, muito grande. Ela com dois meses de vida. O incômodo, Juliana, é importante você fazer aqui o seu relato, né, com sua filha, e você colocando que nela o sintoma mais presente era a irritabilidade, né? O que acontece? Quando o que está no estômago passa para o esôfago e fica lá mais tempo do que é considerado normal, isso dá dor, porque no estômago existe muita acidez. A gente come, o alimento chega lá e para ser digerido, o suco gástrico, né, aquele líquido que sai do estômago, ele tem muita acidez. Então, o que acontece? O estômago está preparado para lidar com aquela acidez, só que o esôfago não, né? Então, quando fica ali aquele suco gástrico, aquela acidez por mais tempo, isso começa a incomodar, a doer. E a criança, muitas vezes, acaba percebendo, associando, né, até de maneira intuitiva, claro, ela não tem maturidade para pensar nisso, mas ela acaba vinculando esse desconforto, essa dor, à alimentação. Por isso que um dos sintomas que eu mencionei é recusa alimentar, né? Criança que não quer mamar. É muito estranho, né? A criança que não quer mamar, né? A criança só mama e não querer mamar, né? E se isso está junto com irritabilidade, né? Então isso pode fazer pensar em refluxo.